Ora bem, hoje vamos ver principalmente a classe, portanto, dentro do pacote ACM Graphics. Vamos ver o que é aqui a classe Compound. Vamos utilizar a GPolygon para criar um polígono. Dentro desta classe, para criar um polígono, portanto, temos três construtores: o construtor por omissão, que coloca o polígono na origem, na posição 00, o construtor que recebe a posição XY e o construtor que recebe o conjunto de pontos para o polígono. Boa noite. Vamos continuar e vamos continuar aqui com a documentação. Então, temos três construtores e depois temos métodos para adicionar um arco, adicionar um vértice dando um deslocamento em X e em Y, adicionar um vértice dando a direção e o deslocamento com quanto tem que andar, adicionar um vértice dando a posição X e Y, e depois temos por aqui assim muitos outros métodos. Verificar se o polígono tem um determinado ponto. Isto é útil para o rato, quando esta pessoa der um clique no rato, a gente quer saber se o clique foi dentro de um determinado polígono, por exemplo. Portanto, tem aqui já porque muitos métodos, depois há aqui muitos normais, depois tem aqui partes de ratos, controle de teclado, essas coisas todas. Isso, vamos ver isso depois na primeira aula de janeiro. Portanto, hoje o que é que queremos utilizar? Hoje queremos fazer coisas básicas. Vamos começar por fazer coisas básicas utilizando estes métodos. Adicionar um vértice. Portanto, vamos chamar este método para adicionar o primeiro vértice de um polígono. E depois vamos utilizar este método Polar Edge, que isto adiciona o próximo vértice dando o ângulo e a distância que queremos andar. Portanto, este método é semelhante ao objeto GTurtle, na qual a pessoa faz set direction θ e forward R. Portanto, isto que o GTurtle era rodar para este ângulo e depois avançar para a frente esta distância. Para isso, vamos começar por criar um novo projeto. Nome do projeto. Polygons. Eu vou colocar aqui. E vamos criar uma classe com o mesmo nome. Do tipo ACM Graphics Program. Criar projeto e criar uma classe. Portanto, esta classe vai ser a classe onde vamos ter aqui o método run. Nesta classe vou só deixar o método run e apagar o resto. Temos a classe vazia e vamos então criar um método simples para, utilizando um polígono, criar um triângulo. Temos que efetuar o seguinte. Então o método vai receber uma posição x, y, onde começar. Ele recebe uma posição x, y, ponto inicial, onde vai ficar o triângulo. Vai receber um size e o que vai fazer vai avançar para a frente. Portanto, a primeira coisa que vai ter que fazer é adicionar este ponto, adicionar este vértice. Depois anda para a frente
um determinado size e 0 graus. Vai andar para cima o mesmo size, só que neste caso é 120 graus. E depois, para completar, anda ao mesmo size 240 graus. Portanto, a direção de cada. Portanto, a partir daqui, anda para a frente 0 graus, portanto temos o eixo 0, 90, 180, 270. Portanto, este está por aqui assim, este por aqui abaixo está por aqui, e o outro, e o primeiro é o 0. Portanto, eu vou chamar o método, eu vou primeiro criar aqui as variáveis que vão ser necessárias. Double x pode começar na posição 100, o y pode começar na posição 100, e o size também pode ser 100. This ponto create triangle aparentes x, y e size. Ok, já é isso que queremos fazer. Criar um método que cria um triângulo. Isso no primeiro trabalho ia ser um espetáculo. Este triângulo e o outro. Sim, mas aqui é parecido, aqui também é parecido. Sim, mas isto como é o primeiro exercício é um triângulo, o segundo é um quadrado e o terceiro já é difícil. Então nós vamos chegar pelo menos ao terceiro. À terceira imagem. Vai criar um método, portanto o método vai criar um objeto desta classe, isto pode ser devolvido aqui, portanto, para public, fazer public, o valor de retorno pode ser um polígono, e agora o nome do método. O nome do método, eu preciso só aqui do double x e um double aqui. Portanto, as variáveis têm o mesmo nome de cima, mas têm nomes diferentes. Portanto, isto são variáveis para receber valores. Portanto, aqui em vez de size, eu posso, vamos alterar aqui o size, por exemplo, a length, mas é a mesma coisa. Portanto, em cima envia-se o size, aqui eu recebo isso com outro nome. Então é bom que isso fique sempre, que isso fique recebido. Portanto, isto é um nome para receber um valor. Portanto, a pessoa tem que dar nomes que sejam legíveis, é por isso que geralmente os nomes são parecidos. Mas já alterar aqui, temos que alterar em cima? Não, nada disso, nada. Não, porque assim, eu em cima posso enviar só valores, portanto, eu aqui podia chegar aqui e colocar aqui um valor 100, portanto, nem sequer existe a variável. Percebes? Portanto, eu podia chegar aqui e fazia 100 e 100, portanto, enviava. Então, o que é que ele faz? Atribui o primeiro 100 ao primeiro parâmetro, atribui o segundo 100 ao segundo parâmetro e atribui o terceiro 100 ao terceiro parâmetro. Portanto, não há nenhuma relação entre estes nomes e aquilo de lá de cima. Não há assim uma relação direta. Portanto, a relação é que, portanto, como uma pessoa envia aqui os valores, depois a pessoa recebe aqui. Portanto, geralmente o que se envia aqui é, portanto, o 100, isto estava na posição X, isto era o X e o Y, isto era o size. Sim, mas a pessoa pode enviar valores, portanto, estas variáveis, só por acaso é que são iguais às outras. Ora bem, aqui dentro, o método, portanto, o que é que ele tem que fazer? É criar um objeto e depois criar os pontinhos que são necessários.
Então vamos aqui criar o objeto. Poly, então o valor de new. E podemos já enviar o x e o y para o construtor do polígono. Isto é normal ter que criar um objeto. Criar um objeto, se olharmos para a documentação, eu estou a utilizar aqui o construtor que recebe a posição XY. É isso que eu estou a fazer. Estou a usar o construtor que recebe a posição XY. Depois de criar o objeto, portanto, eu quero utilizar inicialmente este método para adicionar o primeiro vértice e depois todos os seguintes são criados com o meta_add_polar_edge. Então, primeiro adiciona o vértice inicial, depois os outros todos a partir do vértice anterior segue um caminho, segue uma direção. Primeira coisa, poly.add_vertex. O primeiro vértice vai ficar na posição eu vou colocar a XY, mas isto pode ser ou pode não ser. Daqui a pouco vamos já ver se é ou não. Então o primeiro vértice pode ser a posição XY. O vértice seguinte, agora precisamos deste método. Portanto, o que ele vai ter que andar é o length e o ângulo é o 0. Vamos duplicar a linha ou triplicar a linha. Em seguir vai fazer a mesma coisa, mas para um ângulo de 120 e depois faz a mesma coisa para um ângulo de 240. E no fim devolve o objeto criado. E porquê que triplicamos? Sim, porque é para fazer um triângulo. Portanto, o primeiro adiciona o vértice. Sim. Anda para a frente, ângulo 0. O outro anda para cima, ângulo 120. O outro anda para baixo, ângulo 240. O link Assim, o length é a variável para receber o size. Isto pode ter nomes diferentes. Eu crio variáveis para receber valores. Depois eu posso enviar a variável x, y e o size, eu posso colocar mesmo os próprios valores. Portanto, como eu posso colocar os próprios valores, as variáveis não podem ser totalmente diferentes. Portanto, é dizer que as variáveis dos métodos são variáveis só para receber valores. Portanto, são variáveis totalmente diferentes das outras. Portanto, estas variáveis são todas como variáveis locais. Só existem aqui enquanto está a ser executado. Depois aparecem estas variáveis. Portanto, se vocês alterarem aqui o x que altera é uma variável local, não o outro x lá de cima. Tinha denominado length, tinha metido aqui. Sim. Sim. Eu alterei, só para ser diferente, só para isto ficar claro que são coisas totalmente diferentes. Ora bem, temos um método criado, então o que é que falta aqui? Falta apanhar o objeto e vou copiar isto. Aqui temos que apanhar aqui o objeto.
Podemos, por exemplo, alterar a cor. Poly.set color green, uma cor que está pouco na moda. Green. Pronto, está bem. Green. Colocar a cor no fundo. Set field a true. Set field a true. E agora falta só adicionar o objeto. Adicionar o objeto à janela. E se isto é correto? Se isto é correto, compila e desenha um triângulo. Está aí na variável size. É porque não mudaste de controle antes. Não puseste o length depois. Então aqui alterei para length aqui. E depois aqui sim aparece sempre length. Sim. Aqui, mas está aqui o size a 100. E depois envia-se o size ali. Está ali um size com um i diferente. Ok. Agora dá a variável poly. Uhum. Tem um parênteses expected. O que é isto? Falta um. Executar. E obtém-se um triângulo simples. E é isso que se pretende. Portanto, este método Polar Edge, o que é que ele faz é avança numa certa direção. Portanto, isto era o equivalente quando nós tínhamos a tartaruga a fazer turtle ponto set direction. Sobre aqui o 0, este aqui em relação a este, set direction 240 turtle ponto forward length. Portanto, esta linha é equivalente a estas duas. Rodas e anda. Sim, portanto, roda para esta direção, portanto, coloca neste ângulo e depois vai para a frente. Sempre em relação ao último ponto. F8 comentário. Compilar. Agora vamos colocar isto dentro de um ciclo. Portanto, em vez de estar aqui a repetir a linha 3 vezes, vamos colocar isto dentro de um ciclo. Sim. Simples, portanto, não podemos ficar aqui muito tempo. Estas duas linhas colocar em comentário, F8. F8, sim. Selecionam as linhas, F7 tira o comentário, F8 coloca o comentário. For int i começa em 0, enquanto o i é menor que 3, i mais. E aqui dentro pode-se colocar 120 vezes o i. 120 que é a diferença entre os ângulos. Então aumenta o i a 0, portanto vai dar 0, depois dá 120, depois dá 240. Bem, isto tem que dar o mesmo resultado anterior.
Portanto, dá o mesmo triângulo verde. Ora bem, e agora tem 2 minutos para fazer um método para desenhar um quadrado. Já vi. Sim, então tudo Já bem. vi isto. Sim, ok. O que é que o professor alterou? Não, aqui só teve a colocar o ciclo, aqui só teve a colocar este ciclo. O ciclo à volta aqui de uma linha. Portanto, em vez de ter 3 linhas repetidas, 3 linhas aqui iguais, vou lá ver ao ângulo, coloquei só um ciclo à volta. E já iniciou. Inicio no 120. 120 vezes o I. O I é 0, dá 0. Mas não faz o triângulo, já fez. Já... Sim, dá o triângulo, dá. Close, executar. E o resultado dá o triângulo, normalmente. É muito complicado. Disse 120 mais um. 120 vezes I. Portanto, método para criar um quadrado é duplicar este método, alterar aqui o nome, square, aqui são 4 lados e o ângulo é 90. E está. Compilar está. Agora aqui assim. X toma o valor de 200, alterar o valor do X e agora copiar estas 4 linhas, copiar as 4 linhas, criar um quadrado, cor, vamos colocar uma cor qualquer diferente, brown, agora aqui temos que dar um nome diferente ao objeto. Square, square, square e square. Que é isto? Sim. Então, em baixo é um copy-paste, alterar o nome aqui do método, passa para 4, passa para 90 e acabou. Só para fazer isto. Portanto, duplicam o método, alteram aqui para square. No ciclo o I vai até 4, o ângulo 90. Eu não apareceu tudo igual. Sim. Eu não alterei o nome. Não, mas é tentar alterar o nome. É questão de ficarmos com 2 métodos com o mesmo nome e com os mesmos parâmetros. Nós fiz chamar isso no ano. Mas não. Não, estamos lá com o 2. Não. Sim. Ali algum. Ora bem, brown não existe, colocar outra para qualquer. Grey. Executar. Não é porque o triângulo pode ser Acho que vou mudar o meu para Grey. Tinha aqui o Red. Agora vamos fazer uma coisa muito simples, que é no método run. Só uma questão. Sim. Aqui para definirmos estas cores, Sim. se for escrito por extenso, Sim. só admite essas cores principais, o Red. Sim, assim, as cores. Só para colocar a página. Sim. Portanto, se vierem aqui à página da disciplina, Class Color, okay, temos aqui as cores. As cores são estas que andam por aqui. São poucas, mas serve só para a pessoa ter aqui mesmo de cores básicas para... O que é 2L? Porque é assim, nós aqui utilizamos uma norma que é
todas as constantes são com letra maiúscula. Portanto, nós aqui quando utilizamos as coisas é sempre tudo em letra maiúscula. Mas e como existem outras normas, então também aparece tudo em letras minúsculas para outras normas. Aqui a nossa norma é tudo que é uma constante é letras maiúsculas. Portanto, nós aqui vamos sempre utilizar isto com letras maiúsculas. Portanto, isto é uma regra de estilo que estamos a utilizar. Portanto, isto está aqui. Então agora vamos fazer uma coisa muito simples, que é, vamos criar um G-rect na posição 100. Só. E aí colocam um vermelho à volta do G-rect. Só isso. Uma linha vermelha. Sim, a linha vermelha. Portanto, eu quero um G-rect na posição 100, tamanho 100. É só isso que eu quero. Já vê que uma posição assim. Portanto, esse metrorun altera, portanto, criam isso diretamente no metrorun. Sim. Sim, isso para passar logo aqui no início. G-rect. Falta aqui o R. G-rect. Rect igual a new G-rect. Posição x, y. Largura é o size. Altura é o size. Ok, e continua. Podem continuar. Em cima do outro triângulozinho, não é? Sim. Em cima do outro triângulo. Portanto, rect.set color, a parênteses, color.red, super.add, rect. Executar. Mas não era mesmo em cima do Sim, sim. Devia ficar em cima do triângulo. E porquê que não ficou? Porque o triângulo também tem posição de 100. Sim, o triângulo também está na posição 100. E porquê que não? Não é qualquer coisa que não. Há alguma coisa que está mal. Começa a desenhar ao contrário. Há alguma coisa que está mal. Não. Isso não tem a ver com a ordem. Portanto, o back to front e tem a ver com a ordem em termos de Z, e não termos de X e Y. Será que o G-rect vem para trás? Não, desenha para a frente. O meu desenho é assim. E como é que foi para trás? Sim, eu vou explicar. Sim, eu vou explicar o porquê disto. Porque o X do outro está em 100 e o X desse aí está em 200, não é? Não, que é X e Y, que é 100. O X igual a 200. É assim. Eu tenho o X igual a 200 em cima. Sim, não, mas eu quero isto na posição 100. Portanto, eu quero isto antes de alterar aqui o X. Portanto, isto tem que ser antes de alterar o X. Okay. Portanto, isto eu quero isto logo no início, que é para eu saber qual é a posição 100. Portanto, eu assim sei qual é a posição 100. Prosseguimos por aqui no calendário. Nesse caso agora o meu também já foi hoje. Ok, então agora ficou ali ao lado do marido. E agora eu vou explicar então o que é que se passa. Eu quero este método. Criar o triângulo, ok. Vamos tirar para isto. Então acontece, quando se cria um polígono não é mais do que uma área vazia. Portanto, eu tenho aqui a janela grande da aplicação, o polígono é aqui uma área vazia. Quando eu envio para o construtor o X e o Y, isso quer dizer que este pontinho aqui, este ponto aqui, vai ser colocado na posição X, Y.
Isto é quando eu faço o new x, vírgula, y. Portanto, quando eu faço isto, o que ele faz é, ele pega na janela vazia, que é o polígono, e coloca-me esta janela vazia aqui nesta posição. Ok? Agora, quando eu aqui faço adicionar o primeiro vértice na posição x, y, isto é em relação a esta janelinha aqui, e não em relação atrás. Portanto, eu estou aqui assim a fazer mais um deslocamento aqui dentro, x, y. E é a partir daqui que ele vai começar a desenhar o triângulo. Por isso que o triângulo sai mais à frente. Portanto, um polígono é esta janela vazia que eu tenho aqui. Isto é o polígono. Esta janela vazia. Esta área toda vazia. É o polígono. Eu adiciono o polígono na posição x, y. Aqui, quando eu envio x, y para o construtor. Portanto, estou a fazer este deslocamento todo. Se eu adiciono o primeiro vértice mais à frente, também o mesmo deslocamento, é 2 ficar para a frente. Portanto, isto que eu quero tentar fazer é necessário, portanto, aqui neste caso, é necessário, em termos de x, eu colocar aqui o valor 0. É para puxar o triângulo aqui para este lado. Porque é 0 em relação ao polígono. Agora, estas coordenadas é em relação aqui ao polígono. Portanto, aqui tem que colocar o valor 0. 0. Em relação ao y. Em relação ao y. É assim, se eu andar y, estou a andar tanto quanto eu tinha aqui. Portanto, imaginemos que isto tudo é o y, quer dizer que ia andar isto tudo cá para baixo. E andar outro tanto. Andar para baixo, eu posso andar, por exemplo, sai, se solta, não é necessário andar tanto quanto o y. Senão, se o y for grande, ele rapidamente desaparece. Até aqui, em vez do y, vou adicionar a posição 6. Ele vai andar para baixo 6. Mas aqui é importante perceber que isto tudo é em relação aqui à janela do polígono. Agora, portanto, tudo o que a gente está aqui a fazer é em relação à janela do polígono e não em relação à janela da aplicação. Compilar. Size deve ser length. É. Copy e paste aqui. Sim. O método tem lugar do y, não é? Sim. Custou 6. Sim, o método que recebe aqui recebe o x, o y e o length. Portanto, aqui tem que ser o length. E a ideia agora é o triângulo já ficar dentro do quadrado. Exatamente parecido, não parecido. Agora vamos alterar este método e este ficar aqui dentro também. Este sofre o problema mesmo. Mas é que mudar por... não, mas... Não, pode ficar em cima. Não, sim. Pode ficar em cima. Eu quero é que ele saia daqui e venha para o sítio certo. Se alterarmos a ordem... A fazer o mesmo. Sim, se alterar a ordem. Sim. O triângulo no fim... Sim. Eu queria ficar por baixo, por exemplo. Ao criar, fazem send to back e ele vai para o fim. E já fica em baixo. Existe outra forma que é... Sim. Sem alterar a ordem... Sem alterar a ordem, a gente pode enviar o objeto para trás. Será super.send-to-back ou... Não. Square.send-to-back? Square.send-to-back. Sim. Square, que é o nome da variável, o nome do objeto, depois ponto, send-to-back, enviar para trás. Esses métodos estão aqui herdados. Send to front, send to back. Então vamos aqui para criar o quadrado. Aqui o primeiro vértice vai ser o x, vai ser 0. O y pode ser o length. Pensei que ia estar a metê-lo aqui no final do ciclo. Não dá para trás. Length.
Aqui está, compilar está. E agora vamos aqui colocar isto em comentário. Adiciona isto e agora aqui vamos enviá-lo para trás. Square.send to back. O send to back tem que aparecer depois de se adicionar o objeto. Pois isso. Assim, porque antes não há uma ordem, que não há uma ordem. Fica de acordo do objeto. Portanto, fica onde está. Portanto, nós queremos enviá-lo para trás, então primeiro a gente adiciona e depois envia que via para trás. Não só o treino. Executar isto. E o resultado é este. Portanto, neste momento, os métodos estão a criar o triângulo e o quadrado e estão a criar bem no sítio certo. E para o treino preencher o quadrado, vamos costumar um size dentro do método do triângulo. Para o triângulo preencher o quadrado. Claro. É assim, se a pessoa colocar no quadrado uma cor diferente, pode, Não, assim. tocar Tocar lá em cima, deixa lá ver. é um size, não é? Size mais qualquer Sim. É. Sim, é preciso ver a altura do triângulo. É preciso fazer o cálculo da altura do triângulo, sim. Para calcular esta altura, que é que ele tem que subir mais um bocado, sim. Para calcular a altura, como é calculado? Esta altura é igual a... Portanto, isto aqui assim é o teorema de Pitágoras, aqui tem metade. É fácil de calcular aqui esta altura. Ok, portanto até aqui está. Portanto até aqui foi fácil. Então vamos complicar um pouquinho isto. Google. Estava aqui logo crescida, né? Ok, próxima figura é esta. Ora de cross. 1, 2, 3, 4, 5. Sim. Vou desenhar 5 bonequinhos daqueles. Sim, só que assim, agora eu quero a cruz vermelha, mas quero isto de forma diferente. E é isso que eu vou agora explicar o que é que eu queria de forma diferente. Não, esta agora já é diferente. Esperem que agora já é diferente. Isto agora já é uma coisa diferente. Agora eu vou introduzir a nova matéria. É assim, isto para desenhar a cruz vermelha, isto podia ser um retângulo assim, um retângulo na horizontal e outro retângulo por cima na vertical. Portanto, servia. Os retângulos serviam. Ou então um conjunto de quadrados, 5 quadrados, por exemplo. Ou então um polígono. Daqui, para aqui, anda aqui às voltinhas, a calcular estes pontinhos todos. Portanto, isto é mais trabalho, criar o polígono, mas é isso que vamos seguir esse caminho. Sim. Anda, roda, daqui, depois tem um ciclo a repetir isto. Olha aqui, sim, então temos este tamanho aqui, e depois temos isto que é um terço. É isso que vamos fazer. Mas eu quero fazer uma coisa um bocado diferente. Eu vou explicar aqui o que é que vou querer fazer. Portanto, eu aqui no método run, eu quero chegar aqui e fazer. Aqui. Share red cross toma o valor de new share red cross e agora envio o x, o y e o size. E agora faço igual para os outros. Eu posso fazer aqui um copy paste aqui assim, um set color e um add. O set field, para já vou colocar aqui o set field da true a comentário. Portanto, isto é o normal que se fazia para outros tipos de objetos. Então, é isso que eu quero fazer. Red cross, criar um objeto do tipo geoRedCross, alterar a cor e depois. Sim, aqui pode ficar aqui. Aqui não vamos ficar em comentário. Alterar a cor para vermelho, não é? Aqui quero red. Colocar o fundo e adicionar o objeto à janela.
Ora bem, qual é o problema disto? Qual é o problema deste código? O problema? Sim. Nem existe a classe. A classe não existe. Portanto, isto não existe. Isto que temos aqui não existe. Temos que criar isto. Sim. Sim, temos de criar isto. Portanto, vamos criar isto. Agora vamos ver quais são as possibilidades de como é que podemos criar isto. Portanto, eu vou ensinar duas formas diferentes. Sim. Vamos criar esta de duas formas diferentes e depois vamos ver as diferenças entre uma e outra. Para perceber qual é a diferença entre uma e outra. Portanto, aqui, nova classe. GeoRed Cross. Tipo classe normal. Tipo classe. Tipo aqui vai ser classe. Ok. Vamos apagar tudo, exceto o construtor. Portanto, eu quero o construtor vazio. E o resto podem apagar tudo que andar por aqui. Eu quero só isto. Quero através do Polygon. Ora bem, agora aqui há várias possibilidades. A questão é, neste momento, eu tenho aqui uma classe vazia. Portanto, esta classe não sabe fazer nada. Esta classe não sabe fazer nada. Eu aqui dentro podia criar polígonos e outras coisas todas, mas depois eu não posso adicionar isto a lado nenhum. Porque isto aqui, isto não é um programa, não é uma janela, não é nada. Portanto, é uma classe normal só para poder guardar métodos ou para poder guardar prévio lá dentro. Portanto, eu aqui não posso fazer grande coisa. Não, portanto, aqui o que temos que fazer é utilizar a herança. Portanto, podemos criar esta classe à custa de outra que já existe. Portanto, aqui podemos criar esta classe à custa de várias classes que já existem. Vamos ver quais são essas classes. Podíamos criar à custa de um G-compound. Esta é uma possibilidade. Portanto, isto vai ser o segundo caso, vai ser isto. Podemos criar à custa de um polígono. Podemos criar isto à custa de um G-rect, um G-rectangle. Portanto, podemos criar isto à custa de várias classes. E nós vamos começar por esta. Vamos fazer a herança desta classe. Aqui vamos colocar extends, o nome da classe. Compilar. Compilar, falta aqui o import. Import acm.graphics.asterisco. Colocam a herança e compilam. E vamos compilar isto. Não tem nada dentro. Sim. Compila. Agora a questão é, eu quando faço esta herança, eu recebo nesta classe todos os métodos que estão nesta classe. Mas agora vamos ver isso. Vamos ver isso. Vamos aqui à janela principal. Com o botão lá direito, aqui no GeoRed Cross, vamos criar um objeto. New GeoRed Cross. O nome da variável pode ser este. Ok, tenho aqui embaixo um objeto. Agora, com este objeto, com o botão lá direito, eu posso ver quais são os métodos que eu tenho. Portanto, eu já recebi estes métodos todos só por ter aquela herança. Portanto, adicionar um arco, adicionar um vértice, dar-lhe deslocamento, adicionar vértices, temos logo estes métodos todos. Respondeu o chefe, não é? Portanto, isto, o G-rect, assim, eu fiz
Portanto, a herança é do Paulinho. Se eu fizer G recta, aparecer aqui os métodos da classe G recta. Agora vais testar no... Sim, a seguir vamos já utilizar esses métodos todos, diretamente. E depois eu tenho aqui estes métodos aqui, que são herdados de GObject, falando por aqui muitos métodos, e também de Object. Portanto, todas as classes, no fim, herdam sempre de Object. Portanto, todas as classes têm estes métodos. Estes métodos existem em todas as classes. Portanto, nós neste momento já temos todos os métodos que são necessários para criar a cruz vermelha. Portanto, a gente adiciona um vértice e depois anda para um lado e não sei quantos consegue desenhar então um polígono. Ok, vamos então fazer isso. Ora bem, quando temos herança, a primeira coisa a fazer é chamar o construtor da classe base. Portanto, para já, eu vou querer que aqui o construtor receba o x, o y e o size. Então eu vou copiar isto aqui da algures. Eu quero que o construtor receba, pode ser isto, que receba estes valores todos, copy, close. Portanto, o construtor tem que receber isto tudo. Isto porquê? Porque eu quando estou a criar um objeto, que está aqui, eu estou a enviar o x, o y e o size. Portanto, se eu envio 3 valores, eu do outro lado eu tenho que receber 3 valores. Portanto, aqui envio 3 doubles, do outro lado tenho que receber 3 números do tipo double. Portanto, aqui tenho que receber 3 números do tipo double. A primeira coisa que se faz no construtor é chamar o construtor da superclasse. Superclasse, vamos ver quais são os construtores que temos. Superclasse, temos estes 3. Um por omissão, um que recebe já o x e o y e um que recebe o array de pontos todos. Portanto, aqui ou chama-se o por omissão ou o que recebe já o x e o y. Portanto, podemos chamar o construtor que já recebe o x e o y. Portanto, se quer dizer que aqui a primeira instrução é super e agora enviamos já o x e o y para a superclasse. Portanto, chamar o construtor da superclasse. Já se envia o x e o y. Bem, para a cruz vermelha, nós vamos fazer o seguinte, eu vou aqui explicar. Portanto, imaginemos que a área era esta, onde ia ficar a cruz vermelha. Agora, vamos dividir isto em blocos de 3. Ok, e agora vamos então... Portanto, nós o que vamos fazer é... Portanto, este pontinho aqui em cima... Vamos aqui... Isto é o ponto XY. Este ponto. Este ponto é o ponto XY. E nós vamos começar neste pontinho aqui. E vamos fazer uma linha na horizontal. Isto. Uma linha na horizontal. Até aqui, 1/3. Agora faz uma linha na vertical, para aqui. E agora aqui faz uma linha na horizontal. Vamos fazer isto. E depois é só repetir este código, que é fazer uma linha na vertical, fazer uma linha na horizontal e fazer uma linha na horizontal. Um ciclo for com esse pedaço. Sim, portanto nós precisamos de um ciclo for com estas 3 linhas. Depois é repetir isto sempre. Mas isso aí varia, não é? Ou seja, ela faz assim e depois...
Varia só o ângulo. Né? Sim. Vai variar aqui um ângulo, mas isso a gente vai inicialmente fazer isto passo a passo, vai olhar para as linhas todas e ver qual é a diferença entre as linhas todas. Então, inicialmente vamos fazer isto tudo com as linhas todas. Portanto, sem o ciclo. Portanto, primeiro vamos fazer sem o ciclo e depois vamos fazer isto com o ciclo. Ok, vamos começar. Vamos então, portanto, a primeira coisa é calcular. Portanto, vamos calcular quanto é que é um terço, depois colocar o vértice inicial ser este, e depois podemos começar então a desenhar as diversas linhas. Vamos criar uma variável chamada small size, que é o length a dividir por 3. Portanto, isto é um terço do tamanho da cruz vermelha. Agora, então, temos isto, temos que adicionar o primeiro vértice. O primeiro vértice que queremos é este. Portanto, isto está na posição 0, em termos de x, por quanto agora é isto, 0. Em termos de y, 2 vezes o small size. Super.add vertex, x é 0, o y é small size vezes 2. Vezes 2? Sim. Está bem. 2. 2. Agora é andar na horizontal, portanto andar, o ângulo pode ser 0, small size, para a frente. Agora uma questão. Sim. Como é que ele sabe que os small size vezes 2 é para baixo e nem para cima? Ora bem, isso porque isto é o x, isto é o y. O y, o ponto 0, 0 é este. 0, 0. Portanto, o y cresce assim. O y cresce assim. O x cresce para este lado. Portanto, isto é 0, 0. Se eu somar, ele anda para baixo. À medida que o y vai incrementando, anda para O baixo. referencial está assim. Tem a referencial está assim. Agora é o Ed Power Edge. Add power edge. Portanto, agora vamos ter aqui blocos de 3 linhas sempre. Portanto, o tamanho que vai andar para a frente é sempre o small size. Isto é quanto vai andar para a frente. E podemos fazer já um ciclo. Não, vai primeiro fazer linhas todas. Vai primeiro fazer linhas todas. E depois a gente olha para as linhas todas e percebe o que é o ciclo. O primeiro ângulo que é na horizontal, andar para o lado direito. Portanto, andar para o lado direito, vamos colocar aqui o referencial. Isto é o ângulo 0, 90, 180, 270. Quero isto. Portanto, referencial, vamos aqui colocar aqui o referencial, também vai ficar aqui. Um e outro. Portanto, isto aqui 0 graus. Cá em cima 90 graus. 180. E este 270. Ok. Portanto, a primeira coisa é andar na direção 0. Agora vamos triplicar esta linha. A seguir, ele vai andar para baixo.
menos 90 e depois anda outra vez na horizontal 0. É, 270 é a mesma coisa que menos 90. Portanto, aqui assim, eu podia colocar aqui também menos 90. ou menos 90. Ok, portanto, isto temos, portanto, neste momento, temos aqui as linhas a verde, é o que temos. Agora vamos fazer as linhas a vermelho. Para as linhas a vermelho precisamos de 3 coisas destas. Vou aplicar isto tudo. E agora temos que alterar os ângulos. Primeiro é andar para cima, 90. 90, 0 e 90. Ok, temos estas linhas. Agora precisamos de andar neste sentido, andar neste sentido, andar neste e depois andar neste. É isso que precisamos fazer. A linha podia ter ficado ali, queria estar aqui. Então temos que andar 180, 90, 180. 180, 90, 180. Olha, encontrei aqui qualquer coisa que eu perdi aqui os valores, o que é que me aconteceu aqui, deixa eu andar para trás. Sim, colar. Portanto, isto era 90, 0, 90, aqui 180, 90, 180, ok? Vamos agora fazer as últimas linhas. As últimas linhas. Portanto, andar para baixo. Depois de andar para baixo, andar para o lado. Depois de andar para o lado, voltar a andar para baixo. É isso que estamos a fazer. Portanto, isto começa com andar para baixo 270. Portanto, 200. Agora tenho que duplicar isto. E optar por aí os menos 90 nos dois. Sim, mas já acho que. Eu acho que pode ficar assim. Bem, vamos compilar isto, executar a ver se isso faz alguma coisa. E o resultado deu-me coisa estranha. Ok, enganei-me aqui alguns. Que não obtive aqui a cruz. Alt F4. Como é que definiu a variável? Sim, eu vou só aqui assim. Vou só aqui colocar isto mais à frente, que é para saber qual é a posição. E isto vai ficar na posição 200, para não ficar umas em cima das outras. Quando ficarem umas em cima das outras, colocar isto mais à frente, ver o resultado. Ok, então aqui há alguma coisa aqui aconteceu que... Isso é nível de recursividade. É quase uma recursividade.
Portanto, 0 menos 90, 0. 90, 0, 90. 180, 90, 180. Está duplicado isto. E depois 270, 180, 270. Ok. E agora... Então sim, tenho a cruz vermelha. E para mostrar o outro a classe na frente. Portanto, tem inicialmente um import cá em cima. Emphasize está lá em cima. Tem um import. E tem o link. Está aqui. E 200 meteu no polígono depois, na classe polígono. Sim, foi. Para colocar o X um bocadinho ao Antes lado. de guerra de troço. Sim. Está a funcionar? Agora não é. Sim. Damos o X. Sim, então já faz. Ready. Agora se está a funcionar, vamos colocar aqui um ciclo à volta disto. Sim. Portanto, nós vemos só estas três linhas e coloca-se um ciclo à volta destas três linhas. Portanto, se vocês repararem o que é que acontece, este valor começa em 0 e este aqui é este valor menos 90. Portanto, este 0 passa para 90 e este aqui é sempre, o do meio é sempre o anterior menos 90. Portanto, o primeiro é sempre igual ao último e o do meio é sempre o valor menos 90. Portanto, 0 menos 90, 90, 90, 0, 180 menos 90 dá 90. Portanto, isto é fácil fazer estes cálculos. Portanto, criamos um ciclo à volta destas três linhas e depois é necessário mudar aqui estes valores. De forma a dar, eventualmente, vai dar, aqui vai dar 0, depois vai dar 90, depois vai dar 180, sempre por aí em diante. E este aqui dá esse valor menos 90. Portanto, estas linhas por aqui abaixo podemos colocar em comentário. Estas linhas por aqui abaixo, colocar em comentário. E ficamos só com estas três linhas. E agora criamos um ciclo à volta disto. Eu vou dar um ciclo fora. O I vai de 0 até 4. Int I igual, inicia em 0, enquanto o I é menor que 4, ponto e vírgula, I mais mais. Portanto, a primeira implementação vai ser isto, o que acontece? Aqui assim tem que ficar 90, tem que ficar 0, 90, mas aqui os valores têm que dar 0, a primeira vez, depois tem que dar 90, 180, 270, tem que estar aqui. Portanto, isto é 90 vezes o I. Inicialmente o I é 0, como o I é 0, 0 vezes 90 dá 0. Quando o I for 1 dá 90, quando o I for 2 dá 180. Portanto, assim eu vou ter valores que pretendo. E isto é igual cá em baixo. No meio é o mesmo valor menos o 90. É só isso. Então é isto. Queria definir essa variável fora. Uma variável x igual a 90 vezes i, depois para i x menos 90, x Tem sempre a ver, para ela estar sempre a buscar. Sim. Ok, outra possibilidade, vamos aqui a outra possibilidade. Mas é que o I. Portanto, o I vai de 0 até 4. Mas compilo, experimentar compilado. Compilar, tudo bem, compilou, vamos executar isto, sim. Executar isto. Sem problemas nenhuns. E outra possibilidade Sim, eu vou dar outra possibilidade. Agora eu vou dar o I a avançar de 90 em 90. Outra possibilidade é o I andar de 90 em 90. Portanto, eu vou copiar o ciclo, copiar isto, copy. Eu vou colocar isto em comentário, colocar em comentário. Eu vou colocar aqui em cima. Agora o I vai andar de 90 em 90. Portanto, enquanto o I for menor que 360 e o I
mais igual a 90. Portanto, eu vou incrementar 90 de cada vez. Mais igual. Sim. Mais igual é I igual a I mais 90. É a mesma coisa. É o equivalente a. Se dizer mais igual, é a mesma coisa que I toma o valor de I mais 90. E anda de 90 em 90. Sim, anda de 90 em 90. Em vez de ser 1 a 1, Anda de 90 em anda 90. de 90 a 90. Portanto, se isto anda de 90 em 90, eu só quero colocar o I inicialmente é 0 e depois passa para 90. Certo? Portanto, inicialmente o I é 0, depois é 90, depois é 180, por aí adiante. Portanto, aqui fica só o I também, e aqui fica o I menos 90. Falta aqui I menos 90. De cabeça é que se não Mas eu percebi porque a questão não está a identificar o I. Ok, sim, já vou. Exit pau. Vai-se chamar, vamos criar uma nova classe chamada Cheblo Cross. Portanto, a classe vai-se chamar uma cruz azul e vai fazer a mesma coisa, só que à custa de utilizando a herança de um G-compound. Vamos ver o que é um G-compound. Vamos aqui à documentação. Graphics G-compound. Portanto, o G-compound é uma janela vazia, tem um construtor por omissão, tem métodos para adicionar objeto a esta janela vazia, e depois tem métodos normais, tem métodos, portanto, como a janela vai ter muitos elementos, depois eu posso identificar o elemento que está no certo índice, por aí em diante. Portanto, depois tem métodos para estar a trabalhar com os diversos elementos que se adicionam à janela. Aqui, métodos para remover um determinado objeto, remover os objetos todos, alterar as escalas, e depois métodos normais, que já vêm de outras classes. Vou fechar isto. E vamos então criar uma nova classe. Blue Cross. O nome da classe é Blue Cross. Classe normal. Ok. Abrir a classe. Apagar o que anda por aqui que não interessa. E queremos só isto. Para que eu importe. Ponto asterisco. Ok. E agora colocar aqui a herança. A herança vai ser um G-compound. Portanto, neste momento temos uma janela vazia onde podemos colocar novos elementos. A primeira operação que se tem que fazer no construtor é sempre chamar o construtor da superclasse. Como a superclasse tem só um construtor por omissão, portanto, aqui não há muitas alternativas. A capacidade é mesmo chamar o construtor por omissão. E agora já não temos os métodos para adicionar um vértice que tínhamos no polígono. Agora temos que criar um objeto tipo polígono e depois adicionar o polígono a esta janela, a este G-compound. Portanto, vamos aqui, podemos copiar aqui, onde é que isto está? Vamos aqui ao Red Cross e eu vou copiar isto, até aqui, copy.
Portanto, podemos copiar do Red Cross estas linhas. E agora vou colar aqui as linhas todas. Eu vou copiar mais um pouquinho. Vou copiar, ver se tem aqui algum método. Não, aqui não temos nenhum método. Está aqui. Quero só aqui os parâmetros. Quero os parâmetros que é para não estar a escrever isto. Ok. Portanto, copiei os parâmetros e todo este código do Red Cross. A small size, isto fica igual. Agora, super.add vértice, isto agora já não existe. Isto já não existe porque estamos agora a ter a herança do G-Compound. Então, temos que criar um objeto. Temos que criar aqui um objeto. E podemos enviar o X e o Y para o construtor. X e o Y para o construtor de polígono. Portanto, criar um objeto. E agora, sempre onde está aqui o super, temos que trocar isto sempre pelo poly. Portanto, sempre que tiverem super, tem que trocar por este objeto pelo poly. E neste momento isso já compila sem erros. Formatar. Está tudo formatado. A seguir ao ciclo é necessário adicionar o objeto à janela. Super.add. Vou adicionar este objeto poly aqui ao G-Compound. E isto tem que compilar sem problemas. Portanto, a principal diferença é esta, é aqui a herança. Estamos agora aqui a herdar de um G-Compound, portanto de uma janela vazia. Uma janela vazia onde podemos colocar objetos. O tamanho que esta janela vai ter depois depende do conteúdo interno. Portanto, isto vai se alargar automaticamente de acordo com o conteúdo que for adicionado. Portanto, nesse caso, eu vou adicionar aqui um polígono, isto vai ajustar-se aqui ao tamanho do polígono. Portanto, se eu colocar mais elementos, ele ajusta-se para mostrar todos os elementos. Então aqui está. Ora bem, se isto está, podemos ir ao método run e criar então, aqui no método run, no método run, temos só o método run. Sim. No método run podemos copiar estas linhas todas e colocar a cruz ao lado. Então vou copiar estas linhas todas aqui. Colocar na posição 300. O nome da classe é GBlueCross. Esta variável eu vou chamar BlueCross. E aqui é GBlueCross. BlueCross. Agora alterar aqui o nome das variáveis. Aqui e aqui. E agora a cor, em vez de ser vermelho, vai ser o azul.
compilar. Aqui o setField tem que colocar em comentário, para já não funciona, para já. Sim, o setField para já não funciona. Porquê? Porque agora vamos ter um componente, portanto uma janela, onde podemos ter lá vários objetos. E agora o setField pode ser para o polígono ou para outro objeto. A seguir vamos adicionar um novo objeto aqui. Ora, se executarem isto deve demonstrar duas cruzes, uma azul ao lado da cruz vermelha. Portanto, é este o resultado esperado. Vamos então ver. Portanto, aqui é isto. Method é isto. Portanto, aqui BlueCross, que é o nome da variável, nome da classe, nome da classe também aqui. Falta no Edge. Sim, aqui no Edge também o mesmo nome. E a cor vai ser azul. Certo. Era no Edge. Sim, sim. Estava só atrás. E agora, para terminar, eu vou querer aqui no BlueCross adicionar um círculo no meio da cruz. Portanto, um círculo amarelo no meio da cruz. Portanto, quando criar um objeto deste tipo, ele vai criar a cruz em azul e vai colocar um círculo amarelo no meio da cruz. Portanto, agora aqui é adicionar mais o círculo. Portanto, criar um geoval. Sim, podem fazer agora esta parte. Portanto, aqui o que queremos é um geoval. Criar um geoval. A posição X vai ser small size, a posição Y vai ser small size. A largura vai ser small size, a altura vai ser small size. É sempre igual. Isto porque estamos a pensar em relação ao início de Usha Compound. Vamos olhar aqui para a figura. Portanto, se isto é a posição 00, portanto, anda-se para baixo um small size, anda-se para o lado um small size, está aqui, estamos aqui, tamanho disto é um small size, portanto, na largura como na altura. Agora é colocar a cor. Estava a complicar tanto isto. Colocar a cor, o fundo. E adicionar a janela. Sim, mas isto até é uma coisa simples. Criar um oval, também criar um oval, dar uma cor e adicionar a janela. Sim, mas é sempre bom ir experimentando e tentando resolver as coisas por vocês. E não ficar sempre à espera que eu dê a solução. Compilar. A variável color não existe, falta aqui import
java.awt.asterisco ponto e vírgula é necessário este import por causa da classe color. Eu meto só isto, vamos executar isto. Ficou aqui ali perdida. Porquê? Sim, eu ia ter ficado aqui em cima do meio aqui, não. E não naquela posição. Pelo mesmo motivo da pouco. Ora bem, damos aqui assim. Portanto, isto porque... Portanto, aqui assim, quando criamos o polígono, já estamos a dar aqui o x e o y. Ao criar o polígono. É por isso que depois aqui assim começa no 0. Mas aqui assim, nós podemos começar logo no 0. Portanto, falta aqui o x mais small size, y mais small size. Isto tudo porque a gente recebe o x e o y. Se a pessoa não recebesse o x e o y, era sempre tudo em relação ao ponto 00 de um G-compound. Portanto, isto fica muito mais simples de programar se a pessoa não receber o x e o y. Porque é tudo sempre em relação ao 00 do G-compound. Como a gente recebe o x e o y? Portanto, às vezes tem que utilizar o x e o y, depois tem que ter atenção que há coisas que é em relação à janela de fora e outra coisa é em relação à janela de dentro. Portanto, por vezes, ao criar os objetos, temos que dar o x e o y. Illegal start of expression aqui. Falta daqui. Illegal start of expression. Esse é daqueles erros que pode ser tudo. Esse é daqueles erros que pode ser tudo. Portanto, se eu chegar aqui e colocar aqui um igual, por exemplo, se eu aqui coloco um igual, deve dar uma coisa desse género. Compilar. Ok, se colocar aqui um ponto e colocar aqui um vezes também dá a mesma coisa. Quer dizer, se pode ser muita coisa, portanto pode ter tanta coisa, só olhando. Compilar. Vamos executar. Já vou ver o que é que se passa aí. Executar. Então agora temos o valor esperado. Ora bem, qual é a vantagem de utilizar a herança a partir de um G-compound? É que a pessoa pode colocar lá muitos elementos. Enquanto que a herança através de um polígono, a pessoa só pode colocar um polígono. Se for a herança através de um G-compound, a pessoa pode colocar nesse objeto muitos elementos. Portanto, e assim criamos um novo tipo de dados. Neste caso tem um polígono e tem uma oval lá dentro. Podia ter muitas outras coisas.